Fala pessoal, então eu vou deixar esse nosso primeiro conteúdo gravado aqui no YouTube. Era para ser em live, mas não deu, tá tudo bem. Eu penso também que a gente sempre vai deixar gravado aqui como vídeos postados, né, todas as nossas lives. E aí a gente vai fazer esse nosso primeiro vídeo aqui sobre os pilares do empreendedorismo, né, parte um. Então vamos lá. O que eu tenho para trazer para você hoje aqui é a primeira coisa que a gente precisa consolidar dentro de nós de tipo uma vez por todas, tá? É, é a gente parar de acreditar em promessas de milagres das outras pessoas, sabe? Aquela questão que inclusive tem vídeo meu já falando sobre isso, aquelas promessas que pague o meu curso e vou resolver o problema da sua empresa ou o problema do seu sonho. Tá com problema de vendas, então pague aqui a minha mentoria e você vai prosperar na vida. Isso não existe. Então esse é a primeira coisa que a gente precisa ter, é um primeiro pilar sobre empreendedorismo, tá? Não existe esse tipo de coisa. Isso está relacionado, só é uma situação isso. As pessoas que estão fazendo isso, estão vendendo isso, elas só estão tentando arrancar o teu dinheiro para prosperar na vida delas, tá? Elas não têm, na verdade, nada de fato profundo, sólido para ensinar. Como que eu sei disso? Eu já paguei. E paguei muito caro. E quebrei 2 vezes por conta disso. Então, o grande intuito de tudo isso, de toda essa coisa que a gente está construindo juntos aqui, é, primeiro, impedir que novas pessoas, assim como eu, caiam nas mãos erradas, de pessoas que não entendem nada. E o segundo intuito é parar com isso. Impedir que essas pessoas que realmente não entendem nada sobre vendas, sobre empresas, sobre processos, continuem, tipo, tirando dinheiro bom, sabe? De gente que é honesta, que tá fazendo as coisas certas. Essa galera, eles são golpistas. Essa galera, eles são gananciosos. Eles não têm um real interesse de ensinar a fazer a coisa certa, sabe? E aí eu vi que no e-commerce isso existe muito. E não existe ninguém batendo de frente. Então assim, eu não vou falar que é o Edu que tá batendo de frente. É eu e você. Nós dois, tá? Porque um dia, quem sabe, você esteja no meu lugar, ensinando alguém também, derramando esse conhecimento, sabe? Passando pra frente. Conhecimento é de verdade, pode ser passado, não tem problema nenhum. Até porque o que vai diferenciar uma pessoa de outra, um empreendedor de outro, é o próprio empreendedor, sabe? A força de vontade dele, de seguir em frente, de fazer as coisas acontecerem e assim por diante. E eu não falo como alguém que nossa, faz isso majestosamente. Não, mas é só fazer, é isso que diferencia, sabe? Não existe um segredo. Não existe uma varinha mágica, não existe nada disso. Existe um processo e eu deixei anotado aqui, ó. Existe apenas um processo doloroso e contínuo que vai trazendo resultados com constância, com solidez e assim por diante, tá? O primeiro pilar foi estabelecido. Não acreditar em promessas fáceis. Acreditar em um processo que vai ser difícil, mas que é possível. Fechou? Primeiro pilar, deixa anotado, vai criando um bloco de notas, vai anotando isso ali e assim por diante. Segundo pilar que a gente precisa ir consolidando, tipo assim, ó, não existe uma quantidade finita. Os 10 pilares do empreendedorismo, isso é mentira também. Existem vários. E assim, como cada negócio é um negócio, não dá pra dizer que é uma coisa travada e fixa. Não, vão existir vários pilares, pô, tá bom? Vamos entrar no segundo. Eu também não aprendi isso em uma escola, faculdade ou nada disso. Aprendi na vida, sabe? É assim que funciona. Eu tô sendo só uma pessoa normal aqui. Segunda coisa, muito importante, essa sim, agora vocês prestem muita atenção. Organização, tá? Organização, ela vai mudar tudo nas nossas vidas como empreendedores, e esquece só como empreendedor, como pessoas também. Cara, eu vejo tanta gente, como por exemplo o WhatsApp desorganizado, que eu não consigo entender como que a pessoa dorme, como é que não se organiza, por que não deixa tudo organizado. O WhatsApp, além de uma ferramenta de comunicação, ele pode ser uma ferramenta de organização, sabe? Uma das coisas que eu faço, além de deixar sempre as mensagens lidas e respondidas, é tipo assim, às vezes, um exemplo, só sexta-feira, final do dia, um representante, um vendedor, alguma coisa mandou uma mensagem para mim que eu não vou conseguir resolver ali. A mensagem fica como não lida, e aí eu tenho só uma mensagem não lida, que é aquela ali, e fixada. Para daí, na segunda-feira, no sábado, no domingo, quando eu for resolver, eu leio, resolvo, e abre e fecha, sabe? A gente abre a situação, resolve ela e fecha. A gente tem que sempre ter a finalização na nossa vida, tá? Inclusive, se vocês já fizeram algum curso, eu não acredito que eu vou falar isso nesse vídeo, algum curso de coach, uma das coisas boas, assim, tá? Porque eu não concordo com um monte de coisa, mas uma das coisas boas é sobre a questão da finalização, sabe? De tudo que começar, termina, mesmo que aquilo não vai ser algo que vai te trazer um grande benefício, não, mas termina, começou, abriu, fechou, terminou, sabe? Organização. Você vai entender, se você parar hoje para analisar, tipo, a realidade, e eu trago isso para mim também,
eu não conseguia ter clareza sobre um monte de coisa porque eu era desorganizado, muito desorganizado, absurdamente desorganizado. Quando eu comecei a organizar todo o rolê, as coisas começaram a ficar claras. E aí toda essa situação que eu vou falar tipo por nós, que nós vivemos de ansiedade, de não conseguir dormir, de preocupações e tudo mais, vai resolver 90% se organizar, tá? Organizar com planilhas, com se precisar um bloco de notas, com agenda, algo assim. Vai resolver o problema da ansiedade, vai resolver o problema da insônia, vai resolver um monte de coisa, de insegurança e assim por diante. Por mais que isso ainda não é uma coisa que vai tipo assim trazer vendas e tudo mais, é algo que vai estar junto na construção para a gente aumentar as nossas vendas, para a gente projetar um estoque, para a gente fazer um contas a pagar e receber, para a gente gerenciar a nossa equipe, a nossa família dentro da empresa e assim por diante, tá? Então, organização. Eu quero mostrar algo aqui para vocês terem uma ideia do quanto é interessante uma planilha de Excel, tá? Deixa eu voltar aqui. Nós não precisamos contratar. Uma das coisas que eu vou ensinar para vocês, anota aí, mais um pilar. Você não precisa ficar pagando caro por ferramentas que você não sabe usar. Você não precisa se adequar a ferramentas que você nem sabe se precisa delas ou não. Vai por de graça, tá? Inclusive conhecimento, você não precisa ficar pagando por conhecimento. Tudo que você precisa está na internet, tá bom? Então, uma das ferramentas mais incríveis que eu já conheci até hoje e que vão me acompanhar por muitos anos aqui na empresa é o Excel. Inclusive, descobri agora um jeito que a Microsoft desenvolveu de fazer um único lugar, um único Excel com várias pessoas podendo fazer vários apontamentos ali dentro. E depois assim, eu não sei quando que eu vou precisar de um sistema, de verdade, tá? O sistema que a gente usa hoje é o nosso própria plataforma de e-commerce que daí faz as notas fiscais e tudo mais lá dentro, tá? Mas o controle da nossa empresa acontece em uma planilha de Excel que controla tudo, absolutamente tudo. Inclusive ela conversa nessa planilha, sim, vou mostrar aqui para vocês. Ela me avisa o que tem que ser feito, como tem que ser feito, quando tem que ser feito, é muito legal, tá? E aí o que é interessante? Quando eu precisar de uma, deixa eu abrir aqui para vocês, mostrar para vocês. Quando eu precisar de um sistema, eu vou saber o que eu preciso desse sistema, porque isso aqui é um sistema, olha só, é um Excel que a gente navega dentro dele, ele mostra inclusive ó, imagens e enfim, tá? Então, vou trazer para ti algo assim, aprenda a mexer com Excel. Essa planilha aqui ela já tem mais de 6 anos de desenvolvimento. Ela não nasceu pronta, ela até hoje eu fico alterando ela, mudando, inserindo, criando, mexendo. Eu vou pro YouTube, vejo vídeos de graça para aprender a fazer coisas que eu ainda não sei. E vai ser sempre assim. Eu entendi que tipo, eu sempre tenho que aprender uma coisa nova e anota isso, tá? Para se organizar e no empreendedorismo, a primeira coisa que você precisa é ter claro como que você vai fazer isso. Começa com o Excel. Vai te ajudar muito. Aprenda a mexer no Excel. De verdade, tá? E eu não estou fazendo propaganda para um programa ou algo assim, mas é porque, cara, isso aqui é muito bom. É muito fácil. E te resolve a vida de graça, tá? Sem te cobrar nada. E resolve de uma forma que dá um monte de plataforma. Mais um monte de plataforma, tá? Deixa eu te mostrar algumas coisas com essa planilha aqui que eu estou desenvolvendo e que para você poder ver, se inspirar e começar a fazer para você também, tá? Outra coisa. Nunca ninguém vai poder te ensinar a construir algo assim. Você tem que construir. Porque, tipo, a sua empresa, o seu modelo de negócio, o seu jeito de gerir é a sua forma. Mas, assim, precisa ser organizado. Precisa ser claro e precisa ser nítido. Mas é a sua forma. Então, tipo assim, Edu, vende pra mim essa tua planilha. Não. Vou te mostrar aqui e você desenvolve ela. Pode desenvolver igual. Vou te mostrar. Desenvolve igual. Aprende a fazer. Mas, tipo assim, se eu te vender, eu vou facilitar o caminho e o segredo não tá no que é fácil. Aí é que tá a parada. O segredo tá em você saber fazer, você desenvolver. Porque se você precisar ensinar, porque vai precisar, porque as coisas vão acontecer, sabe? Você vai aumentar as vezes, você vai saber como fazer, você vai entender sobre o seu processo, sabe? Esquece esse negócio de querer alguma coisa fácil. Não vai rolar, cara. Pula fora já agora. Nada vai ser fácil, tá? Então, firmamos esse acordo aqui entre nós dois. Ó. O que é a parte mais importante que, assim, hoje eu vejo pra gente poder começar a trabalhar, tá? É a gente poder... Tá vendo que aqui tem um aviso, ó? Pagamentos? É onde eu controlo meu contas a pagar e receber, tá? A gente entra aqui dentro do contas a pagar e receber e a gente tem aqui todo um planejamento estratégico do meu contas a pagar e receber. Então, assim, eu vou tirar, por exemplo, uma conta paga daqui, só pra te mostrar uma coisa. Ó, ela tinha que pagar hoje essa conta, mas hoje é sábado, né? 6/9, hoje é sábado. Então, vamos supor que eu paguei ela sai dessa aba, ela vai para outro local.
a planilha já sai daqui, aquele aviso. Então, tipo assim, eu não fico em crise de ansiedade sobre o que eu tenho que pagar ou não, porque eu tenho que fazer só uma coisa. Eu tenho que chegar todo dia aqui na empresa e abrir essa planilha. Se eu tiver que pagar uma conta, ela vai me avisar aqui, com um bannerzão vermelho ali, pagamentos. Tem que entrar lá, tem que pagar a conta. Então, tipo assim, hoje a gente gere hoje a gente consegue gerir aqui a nossa empresa com nível altíssimo de contas a pagar e receber, mas é feito em 5 minutos. O contas a pagar e receber na nossa empresa é gerido em 5 minutos. Porque ao longo dos dias, ao longo dos meses, a gente vai fazendo os apontamentos que não toma tempo nenhum e todos os dias a gente paga o que precisa em 5 minutos para fazer pagamento. Aí eu vejo às vezes os outros empresários que tem um setor financeiro, os caras não vendem nem um terço do que a gente vende, tem uma pessoa só para financeiro. Cara, não faz sentido, se organiza que você não vai precisar disso, sabe? Você vai poder investir em outra coisa, vai poder fazer outro rolê, sabe? E assim, o financeiro é algo que, poxa, tem que tá muito alinhado, sabe? Por exemplo, quer entender como que é necessário estar alinhado sua contas a pagar e receber? A gente vai colocar aqui dentro da organização. Quanto que você tem que vender mês que vem? Ou esse mês? Ah, não sei. Você tira da onde suas metas de venda, suas metas de faturamento? Entende? Tem como saber. Ah, Edu, mas eu vejo mais ou menos que não existe mais ou menos. É aquilo que precisa ser alcançado ou não. E agora, presta atenção no que eu vou passar aqui para ti. Você pode não concordar com isso. E tá tudo bem. Porque eu não tô aqui para te convencer. Eu tô aqui só para apresentar um novo conhecimento que ainda não foi apresentado para você. Cabe a você, tipo, escolher, fazer, aprender mais sobre isso ou não. Cabe a você. Mas se a gente... Vamos lá. A gente, primeira coisa, para traçar uma meta de faturamento ou de vendas, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, assim, essa meta e essa venda não é uma utopia, não é algo que, tipo assim, é o que eu quero, é onde eu quero chegar. Não, não é onde você quer chegar. Se você quiser faturar, por exemplo, 100 mil reais e você não tem estoque de 100 mil reais, já começa por aí. Como é que você vai vender 100 mil reais? Não, aí eu vou vendendo, eu pensava assim, eu vou vendendo e aí eu vou colocando mais estoque, isso não vai rolar, tá? Esquece, você tem que planejar. Primeiro, estoque, aí quando eu falo estoque é quantidade de peças versus o valor de venda, vai dar um montante, é aquele montante ali que a gente vai projetar uma venda. Um padrão estabelecido a nível de mercado, uma questão de benchmark, né, que é essa comparação e tudo mais, é pelo menos 3 para 1. O que é esse 3 para 1? Se você quer vender 100 mil reais, se você quer vender 10 mil reais, no mínimo você tem que ter uma cobertura de estoque de 3 vezes esse valor, tá? No mínimo. Eu quero vender 10 mil reais, tem que ter pelo menos 30 mil reais no seu estoque, tá? Quantidade de peças versus o valor de venda, ali para frente. Lá no próximo pilar a gente vai falar sobre como é que eu chego nesse valor de venda, né? Quanto que eu tenho que cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço, assim por diante, tá? Para se adequar ao mercado. Mas enfim, uma cobertura de no mínimo 3, ok? Mas aí não é só isso, tá? Não é só isso que estabelece a nossa meta de vendas. Porque, beleza, Edu, vou projetar meu estoque, vou colocar lá 300 mil reais e vou faturar 100. Normalmente não é o que acontece. Por quê? Você precisa entender o que mais vende, porque nem sempre o que está no nosso estoque é o que vai vender. Então, é longo esse rolê, tá? Mas fica com calma que a gente vai aprender. Quero, só fazer esse panorama geral para você entender, mais ou menos começar a se ambientar nesse mundo, tá? Nesse mundo novo para nós todos. Segunda coisa, muito importante, muito importante. Quanto que você tem no seu estoque? Valor custo. Quanto que custou todo o estoque que você tem hoje na sua mão? E amanhã talvez vai ser um pouco menos, porque você já vendeu uma coisa, mas todo dia você tem que saber. Valor custo e valor de venda, tá? Deixa eu te mostrar aqui. Hoje a gente sabe exatamente, no dia de ontem, valor custo do nosso estoque e valor venda do nosso estoque. Tá aqui, é atualizado todos os dias, ok? Edu, mas como é que eu faço para puxar esses dados? É contigo. Vai na tua plataforma, organiza, faz lá o lançamento de todo o teu estoque, ou aqui no Excel, ou lá na tua plataforma, te organiza. Edu, mas isso vai tomar tempo. Bem-vindo ao rolê. Bem-vindo ao rolê de domingo a domingo, sem parar de trabalhar. Bem-vindo, é assim que funciona. Sabe, se você acha que empreender é para levantar os pés e ficar viajando, esquece, você não vai conseguir isso. Não acredita em ninguém que te vende a ideia de a life business, que é uma vida fácil de viagens. Não existe isso, tá? Esquece. É trabalhar muito, focar em metas e assim por diante. Não sei se vocês gostam de marrom, gosto bastante de marrom. Segunda coisa para a gente traçar, por exemplo, uma meta de vendas que a gente está dentro da nossa organização. Você precisa saber quanto que você tem para pagar, de contas a pagar, nos seus meses.
tem que estar muito bem claro, tá? Deixa eu mostrar aqui novamente, aqui ó, dentro do Excel, mês a mês, do dia 1 do 9 a 9 do 9, 1 do 10 a 10 do 10, olha aqui os valores. A gente tem que saber, toda essa galera aqui, mês a mês, ó, tem uma visão aqui de 6 meses, uma projeção de 6 meses do meu contas a pagar, 100% organizada, 100% certinho. Por que isso? Porque esse valor a pagar é o mínimo que eu tenho que vender naquele mês. E se eu vender a mais do que isso, além de virar lucro, ele já antecipa o meu próximo mês de contas a pagar. Você já se perguntou qual que é o momento que você pode tirar dinheiro da sua empresa, por exemplo, para investir? Não é no momento que você vendeu muito e agora tem dinheiro na conta. Existe um momento exato para isso acontecer, tá? Inclusive, todas essas coisas que eu estou te falando aqui, vocês já me conhecem, sabem que eu sou cristão, caminho com Jesus. Todas essas coisas foi Deus mesmo que veio me ensinando, tá? Eu sei que muita gente pode ouvir essa frase e falar assim, eu não acredito que ele vai misturar Deus com tudo. É isso aí. Eu sou um cristão que não sabia de nada e quando conheci Jesus, ele começou a me ensinar, principalmente sobre o reino dele, e me ensinar a empreender aqui com um propósito relacionado ao reino dele, tá? Então todos esses ensinamentos, conhecimentos eu venho aprendendo com Jesus e aí agora a gente tá passando isso para frente, tá? Então existe um momento certo para você pegar o dinheiro que está ali do seu faturamento e investir em outra coisa. E esse momento a gente vai abordar mais lá para frente, tá? Mas primeiro foca nessa organização. Você tem que ter na ponta da sua língua, visualmente todos os dias, como é que está o teu contas a pagar, quanto que você tem de valor de estoque de venda para traçar a sua meta, e aí o seu mínimo de meta é o seu contas a pagar, que tem que ser até um pouquinho mais alto, né, para não ficar ali na estica, seu contas a pagar mais custo fixo. Esse é o seu mínimo de faturamento mensal, que você tem que alcançar, senão você fecha a empresa, né? E não faz sentido, falando agora não parece uma coisa óbvia? Pois é o óbvio que a gente não fazia e agora vai começar a fazer, tá bom? Se organizando e assim por diante, tá? Inclusive sobre a organização, quero deixar um exemplo aqui para vocês, faz mais ou menos aí um mês e meio, 2 meses, eu tava com uma pessoa, gente boa pra caramba, empresário também, tá há anos já no mercado, com loja física e vendendo em atacado, e tá com um problema financeiro bem grande. E aí queria conversar comigo, para eu dar umas dicas, ensinar, a gente passou um baita momento juntos, e conversamos bastante, ele queria bastante ajuda, assim, com muita coisa. No final da nossa conversa, ele falou assim, pô Edu, eu vejo aqui a forma como você está fazendo as coisas, tá? E eu não sou nem um pouco parecido, eu não sou nem um pouco organizado, nem um pouco eu consigo ser assim. Aí eu olhei para ele e como a gente tem amizade, eu pude falar para ele, pois é, esse é o seu maior problema. Sem essa organização, nada vai acontecer. De verdade, galera, sem essa organização, sem esse cuidado, sabe, em deixar tudo bem feitinho, bem organizado, bem nítido, claro na sua frente, não vai acontecer o próximo passo. Edu, mas eu vou esperar o faturamento aumentar, porque daí eu começo... Não vai aumentar. É simples, não adianta esperar, vai ficar a vida inteira esperando. Inclusive a situação dessa pessoa ali era isso. Já tá uma vida inteira, 10 anos e a coisa não melhora. Pô, tem que fazer algo diferente, né? Já deu para entender que tipo, o que vem sendo feito, da forma como vem sendo feito, não dá certo. Então tem que se organizar, tá? De verdade, é uma das coisas mais importantes que eu quero deixar cravado para você hoje. Às vezes, tipo, a gente quer começar e durante o rolê a gente quer aprender. Isso pode te custar a falência. Se puder aprender antes de começar, aprenda antes e comece do jeito certo, tá? De verdade. E aí a última coisa que eu quero deixar para vocês é uma tarefinha para vocês estudarem para a nossa próxima aula, tá? Para vocês estudarem, aí eu vou trazer o correto com relação a isso. Como eu vou focar muito em trazer o conhecimento sobre a venda online, vender produtos físicos, né, no ramo online, no e-commerce, marketplace, assim por diante, existem 2 métricas que elas são muito mal entendidas hoje no mundo do e-commerce, que as agências não sabem o que significam e que grandes empresários também não sabem o que significam, não sabem como olhar, e essas 2 métricas elas são assim, ó, cara, uma chave de ouro para o negócio. ROAS e ROI. Agora você pode pensar assim, Edu, cala a boca, eu não acredito que você está vindo falar sobre isso, não é necessário e tal. É necessário. Quando eu entendi que é necessário aprender sobre essas 2 métricas e aprender a olhar para elas da forma correta, de forma sólida, hein? Linkando elas com o nosso contas a pagar, linkando elas com a nossa meta de faturamento, linkando elas com o que de verdade acontece dentro de uma empresa. Quando eu aprendi a fazer isso, eu desenvolvi vários métodos de análise, eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é o nosso método de análise hoje da nossa venda, tá? Venda diária. Eu vou ensinar vocês a fazer isso aqui, a fazer essa análise, ó, ROI, tá bom? Métrica do ROI, só voltar para cá. Ela tem já 1 ano de histórico aqui, ROI e ROAS, tá? ROI
em ROAS, ok? A gente vai fazer isso aqui, vai ver também os meses aqui, como a gente calcula o nosso histórico mensal e assim por diante. Enfim, eu quero deixar essa tarefinha para vocês estudarem. Vai no Google mesmo, tá? Não procura nenhum curso, vai no Google, estuda no Google o que é ROAS, o que é ROI e como se calcula cada um deles. E aí, no nosso próximo momento juntos, eu vou trazer exatamente esse contexto do que é ROAS, o que é ROI, e vou ensinar vocês a fazer a análise dessa questão da nossa operação de vendas, tá? O que é uma margem de contribuição de uma operação de vendas e assim por diante. São coisas importantíssimas para daí sim a gente começar a ir para, por exemplo, a performance da venda. Como vender mais, nós vamos abordar isso, e antes de falar sobre como vender mais, a gente vai falar sobre o SEO do site, como montar um site de performance, o que precisa ter e o que não precisa ter, todo o ecossistema de um sistema sólido de vendas, um organismo de vendas e assim por diante, tá? A gente vai abordar um monte de coisa mesmo, mas não é para te desesperar, só para te falar que, tipo assim, tem bastante conteúdo validado que funciona, que é desse formato aqui, tá? E como última coisa, eu quero te dizer, bom, te falei já lá no começo, né, o porquê que a gente está fazendo isso, e eu quero realmente criar um compromisso, sabe, você contigo mesmo, assim, de leva a sério, não é por mim, eu não vai mudar nada na minha vida, de verdade, não vai mudar nada, porque eu vou fazer tudo isso aqui, construir tudo isso, nos momentos meus aqui que tipo assim, eu ia ter um lazer, eu ia fazer uma coisa, eu vou estar construindo isso aqui, então não está me custando nada. Agora, para você pode definir muita coisa pode definir para você se você levar a sério isso. Então, leva a sério, sabe? Acompanha lá na minha rede social, e não por mim, mas acompanha lá para você ver tudo que vai estar sendo postado lá na rede, lá na minha própria rede, que eu vou estar entregando bastante coisa lá também. Se possível, e não é um pedido com segundas intenções, mas se possível, comenta, compartilha com o pessoal, manda para frente esse conhecimento também. Se você quiser, cria esse conteúdo também, mas cria depois de você entender tudo. Cria depois de você já ter feito, executado e visto que dá resultado, tá? Não pega esse conteúdo para você sair fazendo curso, porque daí você vai se assemelhar às pessoas gananciosas que não têm interesse em ajudar as outras pessoas, só tem interesse em lucrar em cima do desespero dos outros. Não faça isso. Todo esse dinheiro que vai vir vai ser amaldiçoado sobre a sua vida, tá? Então não é sobre dinheiro. Já quero te dizer sobre isso, ok? Ó, era isso. Até então a nossa próxima encontro, até a nossa próxima aula. Conto contigo, tá? Não é por nada, mas eu tô recente aqui no YouTube, dá o like ali, compartilha isso, vai mostrando para as pessoas que, tipo assim, tem alguém que tá fazendo algo diferente por nós aqui nesse Brasil, mostrando realidades de verdade sobre como empreender, como vender, assim por diante. Tem alguém fazendo isso, tá bom? Até a próxima.